Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, nossa homilia dominical. Estamos celebrando a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Na primeira leitura, nós temos a promessa de Deus de colocar a inimizade entre a serpente e a mulher. Na segunda leitura, nós temos a destinação do ser humano a ser santo e irrepreensível diante de Deus. E no Evangelho nós temos o relato da Anunciação, no qual Deus, por meio do anjo, diz que Maria é cheia de graça, a aurora da salvação, que nos chega através de Jesus. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Minha saudação aos queridos rádio ouvintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e da Web Rádio Nossa Mãe de Ibirité. Se você está passando pela primeira vez nesse canal, se inscreva, deixe seu comentário, ative as notificações e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a Palavra de Deus. Na primeira leitura, Gênesis capítulo 3, depois do relato da queda, do pecado de Adão e Eva, então nós temos esse diálogo de Deus com Adão e Eva, e depois a maldição que Deus joga sobre a serpente, e dizendo que existirá uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então é muito interessante que a tradição católica sempre leu esse texto na perspectiva de ser um sinal daquilo que haveria de acontecer com Nossa Senhora, a cheia de graça, a Imaculada Conceição. O que é a Imaculada Conceição? Bom, a Nossa Senhora teve um pai e uma mãe absolutamente normais. Ela é fruto de uma união sexual entre o papai e a mamãe dela. Só que no momento em que ela foi concebida, Deus a isentou do pecado original. Que a teologia da Igreja, inclusive na Idade Média, já tinha consenso de que Nossa Senhora não tinha pecado atual porque ela é cheia de graça, isso era um ponto pacífico. A discussão era se ela havia nascido com a mancha do pecado original ou não. Chegou-se ao consenso que não. Por quê? Porque ser preservada do pecado é a plenitude da salvação. Então, Nossa Senhora foi a mais salva de todas as criaturas, tendo em vista a missão que ela haveria de assumir de ser a mãe do Salvador. Então, veja, nela se realizou de modo admirável aquilo que Paulo fala na segunda leitura, na carta aos Efésios, que em Cristo Jesus nós fomos abençoados com bênçãos de toda sorte, e que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis sob seu olhar no amor. Né? Ou seja, essa santidade total, plena, foi realizada em Nossa Senhora, tendo em vista a missão que ela haveria de assumir, de ser a mãe do Salvador. Entende? Muita gente, por exemplo, questiona esse dogma ou discorda desse dogma, mas porque no fundo eles têm uma concepção errada de Jesus. Porque se Jesus é uma pessoa divina e Deus não convive com o pecado, a consequência lógica é que o lugar onde ele habitou deveria ser isento do pecado. Então, por isso que Nossa Senhora foi isenta da mancha do pecado original. E, sendo isenta da mancha do pecado original, não houve possibilidade dela cometer pecado atual nenhum, né? É a consequência direta disso. Mas, não por mérito dela, mas por causa da missão que ela haveria de assumir, de ser a mãe do Filho de Deus encarnado, de ser a mãe do próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então ela foi a primeira salva, ela foi a primeira redimida. Então veja, no Evangelho, que coisa linda, nós temos
justamente o anjo visitando a Maria, dizendo que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, a mãe do Salvador. E veja como que o anjo a saúda, cheia de graça. Essa expressão na Bíblia é única. Em grego, kerakitomene, é aplicado somente a Nossa Senhora. Ela é a cheia de graça. Graça é sinônimo de Deus, graça é sinônimo de Jesus. Jesus é a graça de Deus que nos vem, segundo a teologia paulina. Então ela é cheia da presença de Deus, ela é transbordante da presença de Deus, plena da presença de Deus. Ou seja, aquilo que uma criatura pode comportar da presença de Deus em sua vida, Nossa Senhora comportou essa presença em grau máximo, de tal maneira que se caísse mais uma gota de graça nela, essa graça transbordava. Essa graça transbordava. Então é esse o mistério que nós queremos dar graças a Deus nesse dia. A graça da primeira salva, da primeira redimida. E por isso ela se torna para nós modelo de vida e de santidade, né? Porque todos nós que nascemos com a mancha do pecado, recebemos da parte de Deus no dia do nosso batismo a graça de superar o pecado. É o que nos ensina a fé da igreja. Quando somos batizados, é apagada em nós a mancha do pecado original. Muito embora ainda permaneçam em nós a tendência, a inclinação para o mal, mas nós já temos em nós a graça necessária para vencer o mal, para vencer o pecado, esmagar o mal pela cabeça, utilizando essa imagem que é própria da Imaculada Conceição, Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente. Tá certo? Então, hoje nós queremos agradecer a Deus pelo mistério da salvação plena de Maria e pedir a ela que desde o céu possa interceder por todos nós, para que esta graça que nos foi dada no dia do batismo, nós possamos nos abrir esta graça, vencendo o mal, o pecado que constantemente nos atormenta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Do dia 12 a 20 de maio do ano que vem, nós vamos peregrinar para a Terra Santa. Interessados, entrem em contato pelo telefone 035 9845 6167 e tratem com Kelly Mello, que lhes haverá de fornecer as informações, o roteiro e os valores desta peregrinação, da qual serei o diretor espiritual. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.